10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa é realizada. Curso sobre inovações na área da infância e juventude é ministrado no Fórum Civil. Ministrado também curso para conselheiros tutelares. Hoje também é dia do quadro Justiça em Foco. Não saia daí, o Agenda Judiciária já está no ar. A 10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa mobilizou o Judiciário goiano. Acompanhe. Infidelidade e redes sociais. Esse foi um dos principais temas discutidos durante a 10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. No levantamento recente feito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sentenças e despachos, o termo Facebook apareceu mais de 1.800 vezes e o termo WhatsApp apareceu mais de 2.300. Não dá para relacionar diretamente as mídias sociais à violência contra a mulher, mas ficou evidente que as redes sociais fazem parte de conflitos modernos. O evento, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem o objetivo de fazer uma força-tarefa para julgar os processos que envolvam a Lei Maria da Penha e atuar também em outras frentes como prevenção à violência contra a mulher e amparo às vítimas. Bom, esse evento foi criado pelo CNJ com a intenção de divulgar que o judiciário tem como atender as mulheres de violência doméstica. Então, é uma divulgação e, ao mesmo tempo, um mutirão de audiências, de júri, e essas atividades são feitas no Brasil inteiro, em todas as comarcas onde tem juiz, está havendo a Semana da Paz em Casa. Além da mobilização nos fóruns do interior e da capital, esse ano a semana teve parceria com a Faculdade Universo. O evento buscou conscientizar os agressores com rodas de conversa e atendimento psicológico, oferecido gratuitamente pela instituição. Também houve o esforço para resgatar a autoestima das vítimas. Por isso, cursos e oficinas de automaquiagem aconteceram durante todos os dias, assim como atendimento jurídico gratuito para que as mulheres pudessem esclarecer as dúvidas quanto aos seus direitos legais. Na verdade, a gente precisa entender que a questão de violência é uma questão sistêmica, a violência contra a mulher. E o nosso trabalho é fortalecer essas mulheres e conscientizar esses homens de como a gente pode construir soluções mais sustentáveis, relações mais sustentáveis que não a violência dentro dos lares. Então, o objetivo desses círculos é trazer luz para essa reflexão, para essa conscientização. É o início de um processo, né? Isso é algo que a gente vai construindo, é uma mudança de cultura que a gente precisa continuar batalhando. Mas é o início de um processo para que nós possamos alcançar os lares dentro da nossa sociedade. Na abertura do evento, representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário falaram sobre a importância do amparo e combate à violência contra a mulher. A primeira palestra foi realizada pela Superintendente Executiva de Políticas para Mulheres e Igualdade Racial do Estado, Gláucia Maria Teodoro Reis, que não apontou bons números relacionados a esse tipo de prática violenta em Goiás. Nós somos o segundo estado em violência doméstica, especialmente em feminicídio, e o Brasil é o 5º do país. Então é um assunto que tem que ser tratado pelo governo do estado e pelas demais instituições e entes federativos. É preocupante, mas o governo tem implementado uma série de medidas, a exemplo dos grupos reflexivos dos autores dos crimes de violência doméstica, que são programas que atendem os autores dos crimes. Para a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, o esforço do Judiciário no combate e prevenção à violência contra a mulher é muito importante. Eventos como este revelam realmente o interesse das autoridades envolvidas nesse combate em realmente reduzir esses números sempre tão alarmantes, né? Especialmente tendo em vista o Judiciário tão participativo e com a preocupação de agilizar os procedimentos. Né, de concluir mais rapidamente os processos. Nós sabemos que são muitos processos nas duas varas
Violência contra a Mulher, né, que cuidam desses casos, e a delegacia, o Ministério Público, sempre fomos muito parceiros para que esse combate realmente seja cada mais eficiente, cada vez mais célere. Como você acompanhou na reportagem, durante a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, os processos relativos a feminicídio e a Lei Maria da Penha foram priorizados. Veja na reportagem. As marcas da agressão ainda estão no corpo e na memória dessa mulher. Ela ficou 7 dias internada depois que sofreu traumatismo craniano ao ser agredida pelo ex-namorado, inconformado com o término. O trauma no crânio foi tão grande que a testa até hoje tem irregularidades. Com o afundamento do osso, o cérebro foi afetado e ela perdeu o olfato e o paladar. A gente estava separado e aconteceu essa agressão justamente por isso, porque ele estava querendo voltar e eu não estava querendo mais. Inclusive, quando a gente discutia, ele falava que eu bancava, ele falava para mim, você banca muito de bonitinha, você gosta de ser muito bonitinha, uma hora eu vou deformar seu rosto, que homem nem vai te querer. O que você falaria para as mulheres que, como você, passam ou passaram por uma situação parecida, talvez não tão grave, mas que têm medo de denunciar? O que você falaria para elas? Que denuncie, que não aceite, porque quando às vezes a gente vai relevando, quando a gente vai tomar uma atitude, já está tarde demais, que foi o meu caso. Os vizinhos escutaram os gritos desesperados da mulher e chamaram a polícia. A cabo Andréia, da Patrulha Maria da Penha, foi quem atendeu a ocorrência. Eu encontrei ela bastante confusa, muito machucada. Ela estava deitada num colchão no quarto, possivelmente do casal, e estava totalmente sem roupa. E naquele momento, minha intenção era que o resgate pudesse levar ela para prestar socorro. A senhora achou que ela fosse sobreviver? Jamais. O crime foi classificado como tentativa de homicídio com a qualificadora de feminicídio, que é o crime contra a mulher ligado ao gênero, ou seja, ao fato dela ser mulher. O feminicídio, a partir de 2016, ele passou a ser uma qualificadora no crime, seja do homicídio consumado ou tentado. Isso tem como consequência, no caso de uma condenação pelo júri popular, um aumento de pena. Aquilo que antigamente era de 6 a 20, com a qualificadora, o femicídio sendo uma qualificadora, a pena já começa com 12 e vai até 30. Então, a consequência do feminicídio é um aumento de pena no caso de uma condenação. O acusado foi a júri popular e condenado a 8 anos de prisão. Assim como esse julgamento, durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa, mais de 2.000 processos relacionados à Lei Maria da Penha e feminicídio foram priorizados, sendo 300 só na capital. O intuito foi dar uma resposta mais rápida às mulheres e familiares das vítimas desses crimes. Eu acho que esses processos têm que ter prioridade na tramitação e nos julgamentos, para que a punição possa, realmente fazer valer a lei. Um curso sobre inovações recentes na área da infância e juventude foi ministrado no Fórum Civil de Goiânia. Acompanhe. A adoção relatada pela Laila e pelo Wellington foi feita por meio do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia. E a gente fez o processo, entrou com o processo, levou a documentação, fez o curso, que auxiliou bastante, né? E a gente ficou 1 ano na fila esperando o Jason. No dia do telefonema, né, que a gente espera o tal telefonema, a tal ligação. No dia do telefonema, quem atendeu o telefonema, quem recebeu a ligação foi meu esposo, avisando que tinha uma criança no nosso perfil e que a gente tinha que conhecê-lo e ver se tinha interesse, né, de ficar com essa criança. Na época ele tinha 4 meses e meu esposo foi me buscar no meu trabalho. Eu estava trabalhando e ele também, ele deixou o trabalho e foi me buscar na escola. A gente foi, saiu de lá, foi direto pro abrigo, recebeu autorização para estar visitando o Jason. E na hora que a gente viu ele, foi amor assim à primeira vista. Ele recebeu a gente com um sorriso lindo, que eu nunca vou esquecer o sorriso dele. Mas foi a maior coisa do mundo, foi o Jason pra gente. E logo a Laila engravidou. Aí, como foi uma gravidez de risco, eu ficava com ele, fazia as coisas, chegava no serviço, ajudava. Ele tem aquele carinho, aquele amor, assim, aquele afeto. Eles são iguais. Aonde a gente sai, são iguais, não tem diferença. O amor é o mesmo.
tanto faz por ele como por ela. Foi principalmente para esclarecer as mudanças recentes nas leis 13.431 e 13.509 que foi realizada a palestra Inovações Jurídicas e Práticas na área da infância e juventude. E é o momento da gente poder, em virtude dessa nova lei 13.431 de 2017, que ela modificou, me parece, a lei 8.069, se não me engano, que preocupou muito com essa forma de, até da própria oitiva da criança. Nós temos visto que às vezes a criança é mal orientada, é mal inquirida judicialmente. Tem que ter um trato especial para poder que a criança sinta vontade, para, de uma forma mais tranquila, ela expor tudo aquilo que ela vem sofrendo. Né? Durante o dia todo, palestras e práticas foram realizadas. Pela manhã, o foco foi na mudança na Lei 13.431, que estabelece que os menores ouvidos pela Justiça, inclusive como testemunhas, devem passar por uma forma de depoimento especial. A Lei 13.431, ela exige que tenha um espaço humanizado, um espaço adequado, com um profissional técnico treinado, para ouvir a criança de uma maneira diferenciada. E até então, o que nós temos em Goiás e na maioria do país? É aquele depoimento que é feito da forma tradicional, no gabinete do juiz, na presença de um promotor, de um defensor, e, enfim, de todos aqueles que fazem parte do ato da audiência. Na segunda etapa, o promotor Ricardo Papa aprofundou as mudanças na Lei 13.509, que traz novidades quanto a prazos legais para adoção, destituição familiar e apadrinhamento. A direção toda da legislação caminha no sentido de procurar tornar mais ágeis os processos, determinando sua conclusão em 120 dias. A preocupação que eu sinto é com relação a equilibrar essa agilidade com uma situação de garantia dos direitos e das garantias realmente individuais do processo. Isso é uma determinação constitucional. O evento foi realizado pela Coordenadoria da Infância e Juventude e Corregedoria do TJGO, com o apoio do Ministério Público do Estado de Goiás. Foram convidados juízes da área de infância e juventude, promotores, conselheiros tutelares e os profissionais da equipe interprofissional do Tribunal de Justiça, que são psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. São pessoas que estão envolvidas na rede de proteção da criança e do adolescente e precisam ficar inteirados dessas inovações legislativas para que possam, assim, aplicar melhor o direito e fortalecer essa rede de proteção. O foco sempre é profissionalizar o máximo possível a atuação na esfera infanto-juvenil, inclusive no âmbito processual. O que a gente quer é dar um tratamento mais adequado, evitando ao máximo a revitimização daquela criança ou adolescente que sofreu uma agressão física, psicológica, sexual ou foi vítima de negligência. Esse tipo de atendimento profissional só é possível dar com o envolvimento de toda a rede, inclusive os técnicos na esfera psicológica, assistencial. Enfim, a intenção nossa é profissionalizar o trato e seguir a Constituição, que estabelece esse atendimento de forma sistêmica, em rede, todos envolvidos na defesa da criança e adolescente. Vamos conferir agora algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. OLX é condenada a indenizar consumidor que não recebeu produto comprado no site. A empresa de compra e venda de produtos online OLX foi condenada a pagar danos materiais e morais para o usuário do site. Um consumidor ajuizou a ação de indenização após prejuízo de R$ 53 mil na compra de um carro divulgado na página da empresa. A sentença foi proferida pelo juiz Eduardo Valmoris Sanches, da Primeira Vara Civil de Anápolis. Homem é condenado a 64 anos de prisão pelo estupro de 2 crianças em Caldas Novas. Os integrantes da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo como relator o desembargador Nicomedes Borges, mantiveram sentença de 1º grau para condenar um homem a 64 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Ele foi sentenciado pelo crime de estupro de 2 crianças, sendo uma de 9 e outra de 11 anos de idade. Condenados homens que balearam 2 crianças durante briga de trânsito.
O Tribunal do Júri da Comarca de Formosa, presidido pela juíza Cristiana Aparecida Nasser Saad, condenou Fernando Martins Alves a 43 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Condenou também Douglas Martins Alves pelo crime de tentativa de homicídio. Os crimes aconteceram em 27 de outubro de 2015, durante uma briga de trânsito. Depois do intervalo tem o quadro Justiça em Foco. É daqui a pouco. O Agenda Judiciária está de volta e você acompanha agora o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe aqui em nossos estúdios a psicóloga e também coordenadora de equipe do Justiça Restaurativa, Thaísa Moiana. Quero agradecer a sua participação e começar perguntando como que surgiu esse programa. A proposta da Justiça Restaurativa, ela foi implementada no âmbito do Tribunal de Justiça em junho do ano passado, de 2017, a partir de um decreto atendendo às diretrizes do CNJ, né, que foi construído a partir de uma orientação da ONU, que tem uma orientação para práticas restaurativas, entendendo que tão importante quanto o julgamento de um processo é envolver as pessoas na participação da construção de soluções, né, e da resolução de conflitos. Então a Justiça Restaurativa ela vem nesse trabalho e o Tribunal de Justiça, que já atendia práticas isoladas de justiça restaurativa, implementou a política dentro do Judiciário Goiano. E qual que é o resultado que tem sido obtido a partir desse programa, já que é tão recente? O que a gente percebe hoje, de maneira experimental ainda, né, os dados ainda são muito recentes, é realmente o trabalho de autorresponsabilização dos ofensores, um trabalho de resgate de autonomia, né, de reflexão dessas pessoas e nas vítimas, quando é possível, um trabalho de fortalecimento e acolhimento dessas vítimas. Thaís, você chegou a falar dos ofensores, eu queria que você falasse quem são essas pessoas que hoje são atendidas pela Justiça Restaurativa. A equipe da Justiça Restaurativa está em processo de implantação e de expansão. O que nós temos hoje oferecido são círculos de construção de paz, né, baseado em práticas restaurativas, para esse trabalho com jovens de 18 a 24 anos, numa tentativa, numa perspectiva mais preventiva desses jovens, para que ele não continue dentro da criminalidade. Grupos para supostos agressores de violência doméstica, grupo para vítimas de violência doméstica. Esses dois últimos grupos são abertos não só para aquelas pessoas que estão respondendo o processo criminal, mas quem tiver interesse de vir, participar e fazer um trabalho reflexivo, né? E grupos para álcool e drogas, de pessoas que cometeram crime em razão do uso de droga. Esse é um projeto recente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a gente sabe que tudo que é recente sofre algumas adaptações ao longo do caminho. Eu queria que você falasse quais são os desafios que hoje vocês têm enfrentado dentro do programa. Os desafios hoje para a expansão é da gente estruturar como atender as diferentes práticas restaurativas que a gente tem como instrumento, né? E sensibilizar os atores envolvidos dentro desse contexto. Tanto o atendimento às pessoas que chegam até nós, porque ele é um processo voluntário, então nós temos que ter um trabalho de motivação, quanto às pessoas que estão envolvidas nesse encaminhamento, né? Magistrados, servidores. Então é um trabalho de divulgação da prática, de sensibilização do quanto ela pode estar a serviço da Justiça e do Judiciário Goiano. Como você falou, são dois lados dentro desse programa. Eu queria saber como tem sido a aceitação dessas pessoas, tanto de magistrado quanto dos participantes, desses autores que participam do programa. Nós consideramos os dados bem significativos, né? Dentro das nossas atividades, nós temos uma adesão que flutua entre 60% e 70% de adesão e de participação regular dos participantes. Dentre os juízes e os servidores, nós temos uma resposta positiva, nós temos encaminhamentos, os juízes aderem à proposta, há todo um empenho dos servidores onde a gente tem contato para que o processo possa fluir normalmente, né, o processo de implantação desse serviço. Então nós temos essa boa adesão. O que a gente precisa é uma sensibilização continuada, né, e continuar ampliando-se essa proposta. Agora, Thaís, a minha curiosidade é em relação a como que é efetivamente que acontece esses encontros. Esses encontros são semanais? O que o participante do encontro ele vai conhecer ao chegar dentro do Justiça Restaurativa? Uma vez encaminhado, ele passa por um processo de triagem, normalmente individual, onde a gente vai trabalhar o acolhimento, a construção de vínculo com essa pessoa para que ela realmente possa continuar, né? Já um trabalho de intervenção breve, que a gente chama, que já é um processo de reflexão, né? Um processo de fortalecimento dessa pessoa e um trabalho motivacional.
Nós levantamos na triagem alguma situação de vulnerabilidade, porque às vezes tem uma demanda urgente que precisa ser encaminhada, né, e a gente realiza esses encaminhamentos. E dentro do procedimento padrão, a gente vai avaliar qual seria a melhor indicação para aquele caso. Então a gente faz a triagem, encaminha essa pessoa para um círculo ou para um serviço dentro da rede, nós vamos acompanhar a rede, né? E aí o acompanhamento dele vai ser nessas participações dos círculos reflexivos. Uma vez no círculo, os encontros são quinzenais, entre 1h30 e 2 horas, e ele tem um dia e um horário fixo para cada círculo. Mas existe um prazo que essa pessoa precisa cumprir dentro do programa, ou cada caso é um caso, são situações isoladas? São situações isoladas. O que a gente faz como procedimento, tem os casos onde o juiz encaminha com tempo determinado, porque às vezes esse encaminhamento ele está vinculado a uma medida alternativa ou uma pena alternativa, né? Mas em geral os juízes deixam a critério da equipe, dão a nós essa autonomia de decidir. O que a gente vê em linhas gerais, que em torno de 4 a 6 meses de acompanhamento, até onde a gente perceber que ele possa estar com vínculos familiares claros, né, bem estabelecidos, de preferência com um relacionamento profissional, a identidade profissional dele mais clara, né, e com um processo de reflexão acerca do dano que foi causado dentro do processo criminal. Você falou muito da questão dos acusadores, e eu queria saber se existe também a participação do outro lado, das vítimas. A gente tem uma adesão um pouco mais tímida das vítimas, né? Mas ela acontece pontualmente, em alguns casos que nós estamos trabalhando com crimes de trânsito, onde a gente tem envolvido, onde teve um acidente, e aí a gente tem tentado trazer, mas ainda de uma maneira muito tímida. E o nosso público maior, quando trabalhamos com vítimas, são vítimas de violência doméstica, mas também ainda não de maneira clara, né, de maneira substancial. Existe uma preocupação da vítima, né, existe uma estranheza em razão dessa proposta. Eu acho que é uma mudança de cultura que a gente já começou a trabalhar para isso. Mesmo sendo um projeto tão novo, eu queria saber onde que o Justiça Restaurativa pretende chegar. A nossa proposta é contribuir com a solução de conflito de uma maneira mais eficaz, prevenindo reincidência, prevenindo a violência, né, evitando situações de violência, e podendo oferecer para a população um senso de justiça, onde o ofensor e a vítima estão envolvidos nessa construção desse senso de justiça, onde sempre que possível o dano seja restituído, né? Então é realmente um instrumento concreto da promoção de paz. Tá certo, parabéns pelo projeto, Thaís. Obrigada. E o Justiça em Foco está sempre aberto para te receber. Eu que agradeço. Tá certo? Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a Agenda Judiciária está de volta. O TJGO cedeu ao governo do estado o prédio onde funcionava o juizado do setor noroeste. Acompanhe. A assinatura do termo de cessão de uso foi celebrada entre o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, governador do estado Marconi Perillo e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, uma vez que o terreno é de propriedade municipal. No imóvel onde antes funcionava o 2º Juizado Especial Criminal e o 7º Juizado Especial Cível de Goiânia, no Jardim Liberdade, será instalado o 13º Batalhão da Polícia Militar. De forma que nós cedemos 2 unidades de juizados especiais, né? 2 para o município e 2 para o estado. E hoje nós estamos aqui passando para o estado o 2º que nós destinamos ao estado de Goiás, para a destinação devida. Com a inauguração do Fórum Cível, os prédios dos Juizados Especiais Cíveis, espalhados por bairros de Goiânia, foram transferidos para o Parque Los Andes. As unidades especiais criminais, por sua vez, agora funcionam no Fórum Fenelon Teodoro Reis, no Jardim Goiás. Dessa forma, imóveis ficaram desocupados, como é o caso do edifício cedido ao Poder Executivo. Por enquanto, que foram destinados apenas 4, que os outros estão sendo aproveitados pelo próprio Tribunal de Justiça. Por exemplo, a junta, né, médica está sediado num juizado, tem um que ainda continua juizado, porque o magistrado optou por continuar naquele prédio, de forma que outro nós cedemos para ouvidoria militar, não, para a auditoria militar, de forma que é apenas esses 4 por enquanto.
Agora você vai ver que foi realizado em Goiânia um curso para capacitação de conselheiros tutelares. Foram mais de 300 quilômetros viajados pela Dalila para participar da capacitação oferecida pelo TJGO. Conselheira tutelar em Campo Norte, ela veio até Goiânia por achar o curso muito importante para a sua atuação. Para a gente é muito produtivo, né? É um crescimento para a gente, é muito bom o Ministério Público está fazendo esse treinamento para a gente, é muito bom. O Conselho de Campo Norte gosta muito, tá vindo. Todos que tem, a gente faz o possível para estar vindo, sim, a gente gosta muito. Esse já é o segundo grupo de conselheiros tutelares que recebem a formação esse ano. A expectativa é que até o final de maio, os conselheiros de todas as regiões já tenham participado do curso. Fruto de uma parceria entre Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás, Foro da Comarca de Goiânia e Ministério Público, a necessidade do curso foi constatada depois de um levantamento inédito feito pela Corregedoria em dezembro do ano passado. A pesquisa constatou a falta de capacitação de 100% dos conselheiros tutelares para exercerem o trabalho. É dessa forma que nós esperamos que este encontro hoje não é o primeiro, ele vai ser dividido em 5 módulos, ou seja, 5 aulas diferenciadas para atender o pessoal de cada região. E então com essas aulas eles possam ter uma qualificação melhor e atender melhor as pessoas que dependem de serem atendidas por eles, né? Os conselheiros tutelares atendem crianças e adolescentes que se encontram em situação de violação de direitos. Eles podem aconselhar pais e responsáveis por essas crianças e aplicar medidas de proteção. A criação dos conselhos foi assim, a grande inovação do Estatuto da Criança e Adolescente. É realmente a proteção mais imediata para a criança e adolescente é a atuação do conselheiro. Daí porque a necessidade dele estar bem preparado e capacitado para fazer esse atendimento da maneira que se espera. O conteúdo do curso foi elaborado pela juíza Maria Socorro Afonso Silva e pelo promotor Públio Alves da Rocha. Quais são os temas mais tortuosos? Os direitos fundamentais, a guarda, a tutela, a adoção, ainda mais que agora que temos uma reforma, né, da lei de adoção, com várias alterações, os princípios, né, que norteiam o Estatuto da Criança e Adolescente e, na prática, o fluxograma de como os conselheiros devem se conduzir na tutela dos direitos das crianças e adolescentes. Os municípios e regiões foram divididos em turmas que serão realizadas ao longo do primeiro semestre de 2018. Vamos ver agora as oportunidades de cursos e de concursos disponíveis para a área jurídica. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas abriu um concurso público para cartórios com 199 vagas nos cargos de tabeliães, notários e registradores em todo o estado. Interessados podem se candidatar até 11 de março por meio do site da Copev. O Tribunal de Justiça do Ceará publicou o edital com 50 vagas para o cargo de juiz estadual. As inscrições vão até o dia 20 de março e podem ser realizadas pelo site do Sebrasp. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Até a próxima semana. Boa semana e até a próxima.